Fala galera bonita do canal Leg Trânsito, aqui quem vos fala é o professor Ronaldo Cardoso, de volta com mais um Leg Trânsito Responde. Se você ainda não está participando, olha aqui, ó, lá no nosso Instagram, tá vendo essa postagem aqui, ó? Procura ela lá e deixa a sua dúvida, mas sempre com a hashtag Leg Trânsito Responde. Se não tiver a hashtag Leg Trânsito Responde, a sua pergunta não vai ser selecionada, tá bom? Vai lá, nosso Instagram é legtrânsito, tá bom? @legtrânsito. Procura essa postagem, deixa lá sua dúvida com a hashtag legtrânsito responde. A sua dúvida pode ser selecionada para ser respondida no próximo Leg Trânsito Responde. E sendo ou não selecionado, você vai participar aí de um sorteio de algum brinde, um curso online, algum material impresso, alguma coisa a gente vai sortear para você. Só ficar ligado sempre no nosso Instagram, porque os sorteios acontecem por lá também. Beleza? Bora então para a primeira dúvida de hoje. Quem mandou foi o Otávio Bezerra. Ele diz o seguinte: eu jurava que a SW4 da Toyota era uma caminhoneta. Também fiquei com essa dúvida naquele vídeo que o senhor lançou o desafio. Então, por favor, nos tire essa dúvida. O que é uma caminhoneta? Sou de Pernambuco. Grande abraço. Obrigado, Otávio. Excelente pergunta, tá? A propósito aí do desafio é esse que está na tela aqui, tá bom? E abraço aí também para a galera de Pernambuco, muitos bons amigos aí, aliás, excelentes amigos aí em Pernambuco, Recife, Caruaru e por aí vai. Abraço para todos vocês. Olha, de fato, nesse desafio, eu mostrei o que não é uma caminhoneta, mas não mostrei o que é a caminhoneta. Então, deixei a desejar aí. Teve uma pequena patinada que eu dei aí, eu tenho que reconhecer. Já vou corrigir isso num próximo vídeo que a gente deve postar, se possível, para amanhã, no desafio de amanhã, dia 30/7. Então se liga aí, amanhã às 19 horas, desafio do dia 30/7, explicando melhor sobre essa questão aqui, o que é caminhoneta, o que é caminhonete, o que é utilitário, beleza? Obrigado pela sua pergunta, bora então para a dúvida número 2. Quem mandou foi a Lorena Coelho. Ela disse, olha, exemplo, estou indo na rodovia de moto com a viseira baixada, tudo certo. E me deparo com a blitz. Eu tenho que levantar a viseira antes de chegar perto deles ou não? Só se eles me pararem. Olha, Lorena, a viseira precisa estar baixada enquanto você conduz a motocicleta. Você só pode levantar a viseira com ela imobilizada. E depois, assim, para que precipitar, né? Se pediu para parar ali, encosta, espera o agente chegar. Com a moto imobilizada, você já pode levantar a viseira sem problema. Tá? Com ela imobilizada não é infração, você pode levantar. Mas acontece o seguinte, às vezes você chegou, imobilizou e já corre para levantar a viseira, o agente pode não ter percebido que você estava com a viseira fechada e levantou com ela imobilizada, com a moto imobilizada, e aí já viu, né? Aí pode alegar, só você veio com a viseira aberta? Você diz, não, eu levantei aqui, e aí? Fica o dito pelo não dito, problema pode acontecer aí. Isso aconteceu comigo há muito tempo em relação ao cinto de segurança. Numa blitz, me pediram para encostar, eu encostei. Enquanto o guarda ele caminhava em direção ao meu veículo, eu tirei o cinto para ir lá no porta-luva pegar os documentos. Quando ele chegou, ele viu que eu estava sem cinto e questionou, mas você está sem cinto? Aí eu expliquei, não, eu tirei agora, para pegar o documento aqui no porta-luva, e ele falou assim, ó, besteira que você fez. Eu não vi se quando você chegou você estava de cinto ou sem, né? Então não tira o cinto não, permaneça com o cinto. Quando eu chegar, às vezes eu nem quero que você pegue documento, às vezes é outra coisa que eu quero observar aqui, então não precipita não. Pediu para parar? Para com o cinto tudo bonitinho. Tá de moto? Viseirinha fechada, tá ok? Excelente pergunta, obrigado pela sua pergunta. Bora então para a próxima dúvida. Quem mandou foi a Dayana Boaventura. Ela diz o seguinte: quanto de distância eu posso parar do meio-fio? Qual a legislação que orienta sobre a reprovação? Bom, a Dayana deve estar se referindo ao exame de direção, né? Se eu paro muito longe, o examinador pode me reprovar por isso? Olha, naquela ficha de avaliação do examinador, se é que ele usa a ficha, porque em alguns casos eles usam ali o sistema eletrônico, né? Mas naquela ficha, ele tem uma relação de faltas cometidas na hora do exame. E ele vai marcando conforme você vai cometendo as faltas. Lá não tem a falta de parar a mais de tantos centímetros no meio-fio. Então, o que ele faz? Ele vai no Código de Trânsito Brasileiro, né? E lá diz que se você estacionar ou parar de 50 centímetros a 1 metro do meio-fio, ou seja, mais de 50 centímetros de distância até 1 metro, é uma infração de trânsito leve. Se fosse para um condutor habilitado lá no trânsito, isso acarretaria para ele 3 pontos no prontuário. Mas como você ainda não é habilitado, é exame,
o que o examinador faz? Ele relaciona aquela infração leve com uma falta leve na hora do exame. E uma falta leve na hora do seu exame corresponde a 1 ponto. Lembrando que você só é reprovada se perder mais de 3 pontos. Beleza? Então veja bem, tanto estacionar quanto parar são infrações leves. O que vai determinar se você parou ou estacionou é a forma que foi pedida ali na hora do exame. Se você está durante o percurso, ele falou assim, imobiliza o veículo ali para simular um embarque e desembarque de passageiros. Então isso aí é uma parada. Ou então chegou no final do exame e fala assim, encosta ali e acabou o seu exame. Aí já é um estacionamento, beleza? Mas nesse caso, de 50 centímetros a 1 metro, tanto um quanto o outro é leve, então vai corresponder a 1 ponto na hora do seu exame. Agora, se você imobilizar a mais de 1 metro do meio-fio, aí sendo uma simples parada, uma simulação de embarque e desembarque de passageiros, a infração é média, então corresponde na hora do seu exame a 2 pontos. Cuidado para não confundir isso com pontuação de infração de trânsito, tá? Nós estamos falando aqui de falta em exame, 2 pontos. Claro que uma infração média lá no trânsito corresponde a 4 pontos no prontuário, mas não estou falando de infração, estou falando de falta, só para ficar bem claro, beleza? Então, falta em exame, 2 pontos quando a falta for média, que é esse caso. Agora, se for um estacionamento, é final de exame, estaciona aqui, você estacionou a mais de 1 metro do meio-fio, é uma infração de trânsito grave, né? Se lá no trânsito seria 5 pontos no seu prontuário, se fosse habilitado. Mas para exame, equivale a 3 pontos negativos. Então, independentemente de ser entre 50 centímetros e 1 metro, ou então mais de 1 metro, nenhuma dessas imobilizações somente é suficiente para te reprovar, tá? Porque o máximo que você poderia perder são 3 pontos, que é o estacionar a mais de 1 metro. E 3 pontos somente não reprova. Claro que isso somado a outras faltas, aí sim, reprovaria. Mas se for só isso, não é motivo para reprovação, beleza? Excelente pergunta, obrigado. Bora para a próxima dúvida. Quem mandou foi a Thelma Lima. Thelma diz o seguinte, fiz meu primeiro exame de direção sem êxito, pois não consegui manter a calma. Como manter a calma antes do exame de direção? Eu sei dirigir, mas o nervosismo tomou conta, não consegui passar as marchas, minhas pernas tremeu, tremeu o pé que pisa na embreagem, né? Abraço, adoro vocês, obrigado Thelma, obrigado pela sua pergunta, excelente. Olha, até não foi nem tanto uma pergunta, né? Foi uma exposição do que aconteceu aí com ela. E de fato ela está perguntando assim, como que eu posso fazer para controlar esse nervosismo? São vários os motivos que fazem a pessoa ter uma perda de potencial na hora do exame. Isso acontece com qualquer um. Se eu for lá para passar por essa avaliação, eu também vou sofrer com isso. Eu vou ter alguma perda. Qualquer ser humano ele tem uma perda, mínima que seja, quando ele é submetido à avaliação. Isso acontece, isso é normal. Claro que a gente tem que ter ali um limite, né? Se você fica nervoso ao ponto assim, de perder totalmente o controle, aí tem que analisar melhor o seu caso para poder te orientar. O Dr. Eriston Mourão, que é psicanalista, coach, terapeuta em PNL, gravou recentemente um curso comigo que chama-se Método Alfa, está lá no nosso site. E lá dá várias dicas, é um curso completo sobre tudo isso aí que você está dizendo, sobre a questão do nervosismo, acostumar com o exame, várias dicas, coisa e tal. E uma das coisas que ele fala lá é sobre as crenças limitantes. O que é crença limitante? É uma crença que você tem, não só você, mas a maioria das pessoas que vão submeter a um exame, uma avaliação, que quem está ali para te avaliar é um reprovador e não um avaliador. Esse é o grande problema, essa é a crença limitante negativa que te detona. Então, o que a gente faz? Nesse treinamento, a gente passa ali técnicas para virar essa chave, para você passar a ver o avaliador não como um reprovador, mas como um aprovador. Olha que interessante. Se ver o examinador como um reprovador te detona, é uma crença limitante, ver ele como um aprovador é uma crença que te empodera. É essa a finalidade dessa técnica, que tem várias, né? Nesse treinamento Método Alfa, está lá no nosso site, escolaonline.net, lá em cursos online, procura lá. Obrigado pela sua exposição aí, contar o seu caso, a sua experiência é ótimo, que é para as pessoas verem que isso acontece com todo mundo, muito boa, obrigado mesmo. Bora para a próxima dúvida aí. Quem mandou aí foi o Fábio Luz. Ele disse o seguinte, como posso fazer a mudança da luz original da moto para colocar uma luz mais forte de LED? Quais os procedimentos para regulamentar tal mudança? Fábio, qualquer alteração de característica de um veículo, são alterações de características de fábrica,
ela precisa ser previamente autorizada. Então, você procure um despachante, ele certamente vai ter ali o formulário, o procedimento. Aí ali você vai colocar qual é a alteração desejada, justificar se for o caso, fundamentar na lei se é permitido ou não e apresentar aquela autoridade de trânsito. No caso aí para o Detran ou, obviamente, os seus agentes, representantes aí. Então, ele vai autorizar, né, e autorizando a alteração, você vai fazer a alteração, vai submeter esse veículo a uma vistoria, uma inspeção, na verdade, junto ao Inmetro, um dos credenciados ali do Inmetro. Ele vai emitir um CSV, que é um certificado de segurança veicular, dizendo, ó, a alteração foi feita com êxito, não prejudica em nada, tanto a dirigibilidade quanto o outro usuário da via. Aí essa alteração vai constar no documento do veículo para uma possível fiscalização você não sofrer aí uma sanção por fazer uma alteração não autorizada previamente, tá bom? Então tem todo esse passo a passo. Excelente pergunta, bom que você foi prudente nesse ponto, que a maioria das pessoas fazem sem nem querer saber. Depois que a polícia para, autua e remove o veículo da pessoa, que ela vai pensar se podia ou não podia. Obrigado aí, bora para a próxima dúvida. Quem mandou foi o Luciano. Luciano, ele diz o seguinte, minha dúvida é a seguinte, com a não obrigatoriedade de autoescola, quanto custará o processo da CNH? Bom, Luciano, na verdade não tem nada, por enquanto, que desobrigue o candidato a passar pela autoescola, que desobrigue, tá? Porque hoje, para tirar a habilitação, tem que passar pela autoescola, tanto no teórico quanto no prático. Há rumores de que tem projeto... Rumores não, na verdade existe um projeto de lei apresentado na Câmara sugerindo, né, que a autoescola deixe de ser obrigatória, que ela continue existindo, mas de forma facultativa, só vai passar pela autoescola quem entender que precisa. O próprio presidente da República, o atual presidente, já manifestou ser contrário à obrigatoriedade da autoescola, mas ele propriamente no projeto de lei dele não sugeriu a desobrigação da autoescola. Então vejam bem, não é por iniciativa dele não. Ele, presidente, apenas manifestou ali numa live, uma transmissão ao vivo que ele fez, que é de costume na internet, que ele não é a favor, mas ele propriamente não adotou nenhuma iniciativa, providência para desobrigar a autoescola. Tem um projeto de lei, deve ter outros. Eu fiquei sabendo de um recente projeto de lei que está lá, que venha desobrigar, mas por enquanto não tem nada disso. Eu, inclusive, acredito que nem passe, tá? Não que eu torça para isso ou por aquilo, eu só estou dizendo a minha opinião. Eu penso que não passe. Isso é projeto de lei populista, para poder criar aí um alarde na opinião pública para esse parlamentar aí entrar em evidência. É isso que ele quer, tá bom? Mas, obviamente, que deixando de ser obrigatória a parte da autoescola, o custo da habilitação vai lá embaixo. Obviamente, também que a pessoa vai chegar para o exame muito menos preparada, porque ela vai com seus recursos próprios, né? Hoje o pessoal vê que com toda a orientação feita pela autoescola, já chega lá, o índice de reprovação já é bem alto, imagina sem a orientação. Eu imagino que vai complicar bastante. Agora, quer uma dica? 40% do custo de uma habilitação hoje não diz respeito aos valores pagos à autoescola. 40% são taxas do Estado. O Estado mete a mão com força, tá? Me perdoe quem trabalha aí nos órgãos públicos relacionados à Detran, até porque nem são eles que estabelecem isso, né? Mas o Estado está metendo a mão nas taxas aí, isso é verdade, tá bom? E parte desse dinheiro também fica lá na clínica, quando você faz a avaliação médica, psicológica, tá bom? Mas enfim, se desobrigar, claro que o custo vai diminuir. Obrigado pela sua pergunta, bora para a próxima dúvida aí. Quem mandou foi o Giteruel. Giteruel é uma menina, pela foto aqui me parece. Vamos lá. Bom dia. Gostaria de saber como ter noção de espaço no carro, principalmente em baliza e conversões. Obrigada. Olha, essa é uma preocupação de quem está pegando o carro ali pelas primeiras vezes. A pessoa que nunca dirigiu chega na autoescola, aí o instrutor, né, prepara ela ali, pedais, marcha, primeiro e segundo, para ela colocar o veículo em movimento, mas para ela fazer a conversão, ela fica com medo de passar em cima do meio-fio, outra hora faz muito aberto, não consegue manter o carro alinhadinho ali dentro da faixa de trânsito, anda muito pegando parte da contramão. Vai fazer a baliza, então, Deus nos acuda, né? Porque não tem aquela noção de espaço, gente, mas isso é natural. Você está começando agora, isso aí vai ser desenvolvido naturalmente até lá entre a quinta e a décima aula, para quem nunca dirigiu, você vai desenvolver bem essa noção de espaço. Bem, quando eu falo bem assim,
o suficiente para que você consiga conduzir o veículo sem passar em cima da calçada, sem derrubar um cone na hora da baliza, mantendo o carro dentro da mão de direção, tá? Existem técnicas para treinar isso? Existem. Nós mesmos no nosso canal, aqui no youtube.com/legtrânsito, tem vídeos aí utilizando caixas de papelão para a pessoa treinar ali, perceber a distância frontal, traseira, lateral, porque esbarrou na caixa de papelão não tem problema nenhum, né? Vazia. Então tem várias outras técnicas, mas não se preocupe, isso desenvolve naturalmente. Entre a quinta e 10ª aula você já vai sentir uma melhora assim significativa nisso aí, tá bom? Obrigado pela sua dúvida, bora então para a próxima pergunta. Quem mandou agora foi a Maria de Fátima Martins Rodrigues. Ela diz o seguinte: bom dia, a minha dúvida é em relação à categoria A e B, pois estou tirando as duas e por acaso eu for parado numa blitz, utilizando um veículo na categoria A e a minha habilitação for cassada, o que fazer para que eu consiga ter pelo menos a habilitação B? Obrigado e bom dia. É a seguinte, eu tenho duas categorias e eu cometi uma infração numa delas. Por exemplo, eu tenho A e B, aí estava no carro sem cinto, com habilitação provisória. O sem cinto, infração grave, eu perco a minha habilitação provisória. Eu perco só a de carro ou eu perco a de carro e a de moto? Talvez tenha sido essa a dúvida dela. Perde tudo. Porque a habilitação é uma só. São duas categorias, são 3, 4, mas a habilitação é uma só. Eu, por exemplo, eu tenho categoria A, E. Eu tenho todas as categorias, A, B, C, D, E. Se eu for encontrado cometendo uma infração, no meu caso, já estou com a definitiva, dificilmente isso aconteceria, né? Mas vamos supor que eu tenha a minha habilitação cassada por algum motivo, né? Cometendo ali infrações na habilitação categoria A. Eu perco todas, A, B, C, D, E, perco todas, porque a habilitação é uma só, tá bom? Você não perde só aquela categoria na qual você estava conduzindo aquele veículo ali, não, tá bom? Espero que tenha sido essa a sua dúvida. Se não foi, me desculpe, pode mandar de novo que a gente esclarece para você. Obrigado. Bora para a última pergunta de hoje. A última? Deixa eu conferir aqui, peraí. Não, ainda não é a última, essa é a penúltima pergunta de hoje. Quem mandou foi o Rafael Lima. Ele diz o seguinte: a minha dúvida é o seguinte: quais as medidas para montar a baliza com cones, largura e comprimento? As medidas da baliza, da vaga da baliza para exame é o tamanho do veículo mais 40%. Quando fala tamanho, isso em comprimento ou largura, tá? Mede o veículo de comprimento. Se ele tiver 3 metros, pega 40% disso e adiciona na vaga ali, aos 3 metros mais 40%. Vou fazer uma matemática rápida aqui de cabeça. 40% de 3 metros dá 1,20 m, isso aí, 1,20 m. Então você vai fazer uma vaga de 4,20 metros de comprimento, entendeu? Isso é um chute que eu estou dando, tá? Não estou falando que o veículo tem 3 metros, não, é um chute. E a largura, a mesma coisa. Se tiver ali 2 metros de largura, coloca ali 40% a mais, que equivale a 80 centímetros, vai fazer uma vaga com a largura de 2,80 metros. Comprimento e largura mais 40%, essa é a medida da baliza, ok? Obrigado pela pergunta, bora então para agora a última dúvida. Quem mandou foi o André Luta. Muito boa a dúvida dele, tá? Ele diz o seguinte: a minha dúvida é se um veículo estiver estacionado em frente a uma rampa de cadeirante, não havendo faixa de segurança ou marca de canalização, esse veículo pode ser autuado no artigo 1819, que é guia rebaixada destinada à entrada e saída de veículo, considerando que a cadeira de rodas seria um veículo? Olha, André, excelente pergunta. Essa é uma dúvida que alcança, inclusive, muitos agentes fiscalizadores, tá? E a sua preocupação, ela foi perfeita. Você disse assim, tem a rampa de acesso e ele não tem a marca de canalização, não tem faixa de pedestres. Porque tendo a marca de canalização ou a faixa de pedestre, né, saindo ali naquela rampa, não é nem tanto pela rampa, é pela marca de canalização e pela faixa, que você não pode estacionar sobre esse tipo de sinalização, correto? Mas ele já disse, não tem, é só a rampa. Nesse caso, vai ser enquadrado aí no artigo 1819, que é estacionar em guia rebaixada? Não, porque a cadeira de rodas não é considerada um veículo pelo Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Inclusive tem um vídeo meu, se eu não me engano, um texto também explicando com pormenores sobre isso aí. Vou tentar deixar aqui na descrição para vocês aí. Excelente pergunta, obrigado. Se você quer participar também, tá aqui, ó, procure lá no nosso Instagram, @legtrans, procure essa postagem e com a hashtag LegTrânsitoResponde, deixa lá a sua dúvida, ok? Like aí se você gostou, compartilhe para quem você puder. Um abraço, até a próxima!